Hoje, entrar em uma concessionária é tão solitário que o eco dos seus passos soa mais alto do que todas as ofertas desesperadas. Esses pátios cheios de metal reluzente são, na verdade, cemitérios de estoque que ninguém quer tocar nem com desconto. A confiança evaporou, e hoje revelamos os 15 modelos que estão enferrujando sob o sol. Fique até o final, porque os 3 últimos carros da lista escondem falhas que vão arruinar sua conta bancária. Vamos começar. Número 15. Nissan Titan. A Nissan Titan é o exemplo perfeito de como uma marca pode deixar um produto morrer por pura negligência estratégica. Em 2026, encontrar uma Titan nova no pátio de uma concessionária é como ver um dinossauro esperando o impacto de um meteoro. A Nissan anunciou o descontinuamento oficial, e a partir desse momento, o valor de revenda dessas unidades despencou no abismo. Ninguém em sã consciência quer comprar uma picape full-size que não tem mais futuro na linha de produção da marca. Mas o problema não é apenas a morte comercial, mas também a má fama que acumulou nos últimos anos de vida. As concessionárias têm unidades que permaneceram em estoque por mais de 250 dias, porque os compradores temem, com razão, ficar sem suporte técnico ou peças de reposição no futuro próximo. Mecanicamente, a Titan ficou presa no passado. Enquanto a concorrência avançava para motores turbo mais eficientes e sistemas híbridos sofisticados, a Titan continuava apostando em um motor V8 de 5,6 litros que consome combustível como se estivéssemos nos anos 1990. Mas o que realmente matou a Titan nos pátios de venda foram as falhas elétricas recorrentes. Os módulos de controle da carroceria estão falhando em níveis alarmantes, fazendo com que as luzes acendam sozinhas, o sistema de infoentretenimento trave permanentemente ou o sistema de frenagem de emergência seja acionado sem que haja qualquer obstáculo à frente. Imagine tentar vender uma picape de $60 mil que freia sozinha no meio da rodovia durante um test drive. É um pesadelo logístico. Os vendedores estão desesperados, oferecendo garantias estendidas gratuitas e planos de manutenção que ninguém aceita, porque a fama da Titan como uma compra arriscada e obsoleta já está gravada em pedra. É um veículo que nasceu para competir com a Ford F-150 e acabou sendo um fardo que as concessionárias precisam esconder na parte de trás de seus pátios para não assustar clientes que procuram um Altima ou um Rogue. Número 14. Ram 1500. Classic Carroceria. DS. É quase um insulto à inteligência do consumidor que, em 2026, a Stellantis ainda tente vender a Ram 1500 Classic com a carroceria conhecida internamente como DS. Estamos falando de uma plataforma cujas raízes datam de 2009. Ou seja, um design com 17 anos que ainda é vendido como carro novo. As concessionárias estão inundadas com essas picapes porque a Stellantis as fabricou em massa, pensando que o preço baixo seria suficiente para atrair frotas de trabalho, mas se enganaram profundamente. O mercado de trabalho agora exige eficiência e segurança, duas coisas que a Ram Classic simplesmente não consegue oferecer dentro dos padrões atuais. A fadiga de materiais nessas unidades novas é um tema constante de discussão nos fóruns técnicos. Ao usar ferramentas e moldes de produção que foram explorados por quase 2 décadas, as tolerâncias de ajuste são horríveis. Você vê espaços nos painéis da carroceria onde cabe um dedo inteiro e ruídos estruturais que não deveriam existir em um veículo com 0 km. Mas o que realmente faz os clientes fugirem é a obsolescência técnica dos componentes internos. O sistema elétrico dessas unidades sofre corrosão prematura nos conectores, causando falhas no sistema de ignição e no controle de tração. Além disso, o motor Pentastar de 6 cilindros nessas configurações antigas apresenta problemas constantes com os tuchos, um defeito que a marca nunca corrigiu totalmente e que agora os compradores conhecem perfeitamente. As concessionárias têm filas inteiras dessas picapes brancas básicas que ninguém quer, nem mesmo com descontos massivos, porque as pessoas preferem uma picape usada de 3 anos, com tecnologia melhor do que uma Ram nova, que parece uma viagem no tempo a uma era de engenharia inferior. É o inventário mais difícil de vender, porque não tem um nicho claro. É velho demais para o comprador moderno e caro demais para quem busca algo realmente básico. Número 13. Jeep Grand Wagoneer. Se você quer ver a ambição transformada em fracasso de luxo, basta olhar para a Jeep Grand Wagoneer. A Jeep tentou jogar na Liga dos Grandes, querendo competir cara a cara com a Cadillac Escalade e a Range Rover, mas o resultado foi um desastre épico para as concessionárias.
Esses SUVs de mais de 100 mil dólares são verdadeiros ímãs de poeira nas vitrines. O problema fundamental da Grand Wagoneer é que ela oferece uma experiência de luxo no papel, mas uma confiabilidade de brinquedo de plástico na realidade. As concessionárias estão lidando com uma quantidade absurda de devoluções pela lei do limão devido a falhas massivas no ecossistema das telas internas. Há tantas telas que o sistema elétrico simplesmente não consegue suportar a carga, causando reinicializações constantes e erros de comunicação com o motor. Mas isso não é nada comparado à suspensão pneumática. Foram relatados centenas de casos em que SUVs novos amanhecem inclinados para um lado porque os airbags perdem pressão ou os sensores de nivelamento falham de forma catastrófica. Os compradores de luxo são exigentes e não perdoam quando seu veículo de 110 mil dólares passa 2 semanas na oficina esperando uma peça que vem da Itália ou do México. Além disso, o consumo de combustível é simplesmente obsceno, mesmo para os padrões de SUVs grandes. O mercado percebeu que a Grand Wagoneer é um produto apressado, mal executado e com depreciação assustadora. As concessionárias estão tão desesperadas que estão retirando os logotipos da Jeep na publicidade para tentar dar uma aparência de marca independente. Mas o público não é bobo. Eles sabem que por baixo daquele couro fino está a engenharia da Stellantis, que provou ser pouco confiável. Ter uma Grand Wagoneer no inventário é como ter uma âncora amarrada no pescoço da concessionária. A cada dia que passa, perde milhares de dólares em valor e ninguém quer ser o corajoso que leva para casa um veículo que promete status, mas só entrega visitas constantes à oficina. Número 12. Dodge Hornet. O Dodge Hornet é talvez o erro de identidade mais caro da história recente da marca. Vendido como um crossover esportivo com DNA italiano, sendo essencialmente um Alfa Romeo Tonale com uma máscara Dodge, este veículo provou ser um repelente de clientes nas concessionárias. A ideia de colocar um motor italiano delicado e um software extremamente complexo em um veículo voltado para o público da Dodge, que tradicionalmente busca potência bruta e simplicidade, foi uma receita para o desastre. As concessionárias estão relatando dias de estoque que ultrapassam 300 dias para o modelo Hornet, especialmente em sua versão híbrida plug-in. O problema é que o software que gerencia a transição entre o motor a combustão e o motor elétrico é um pesadelo de programação. Os usuários reclamam de trancos violentos, perda total de potência durante a aceleração e mensagens de erro no painel que aparecem e desaparecem como fantasmas. Os mecânicos das concessionárias Dodge não estão acostumados a lidar com uma arquitetura eletrônica tão caprichosa e europeia, o que prolonga o tempo de reparo e enfurece os poucos clientes que decidiram dar uma chance. Além disso, o preço é ridículo. Um Hornet bem equipado chega perigosamente perto dos 50 mil dólares. Território em que os compradores preferem marcas com melhor reputação de confiabilidade ou veículos muito maiores e capazes. Interior, embora pareça moderno, sofre com rangidos e barulhos irritantes que os compradores percebem imediatamente durante o test drive. As concessionárias estão tentando vender o Hornet como o futuro da marca, mas os clientes veem as filas de unidades acumulando poeira no pátio e entendem que este carro é um experimento fracassado. Não é rápido o suficiente para ser esportivo, não é confiável o suficiente para ser um carro familiar e é caro demais para ser uma opção lógica de entrada. É um veículo sem lar no mercado e uma dor de cabeça constante para os donos de negócios que veem o valor dessas unidades evaporar enquanto aguardam um comprador que nunca chega. Número 11. Chrysler Pacifica Hybrid. A Chrysler Pacifica Hybrid é o exemplo perfeito de uma boa ideia executada de forma desastrosa. Em teoria, uma minivan híbrida plug-in é o veículo familiar definitivo para a era moderna, mas a realidade tem sido uma sucessão de recalls e riscos de incêndio que aterrorizam tanto os proprietários quanto os concessionários. Em 2026, ver uma Pacifica Hybrid no pátio é ver uma responsabilidade legal sobre rodas. O principal problema reside nas baterias de alta voltagem, que apresentaram falhas críticas que podem levar a curtos circuitos térmicos. Houve momentos em que a própria marca recomendou não carregar o veículo em ambientes internos, nem estacioná-lo perto de estruturas com medo de que pegasse fogo espontaneamente. Imagine ser um vendedor tentando convencer uma mãe de que este é o carro mais seguro para seus filhos, enquanto as notícias falam de baterias explodindo em garagens. As concessionárias estão desesperadas porque essas unidades não apenas não são vendidas, mas também ocupam espaço premium e exigem protocolos especiais de segurança. O sistema de propulsão é tão complexo que, quando falha, e falha com frequência,
Os reparos podem levar meses devido à falta de técnicos certificados e à escassez de componentes específicos que devem ser importados. A depreciação é tão violenta que a Pacifica Hybrid perde quase metade do seu valor no momento em que sai do pátio, principalmente porque o mercado de usados a considera um risco inaceitável. É um veículo que as concessionárias prefeririam não ter, mas que são obrigadas a exibir por contratos com a corporação, tornando-se monumentos ao fracasso da eletrificação apressada. Número 10. Chevrolet Colorado. GMC Canyon. 2,8 litros turbodiesel. Houve um tempo em que o motor turbodiesel de 2,8 litros da General Motors era visto como a joia da coroa para entusiastas de reboque e economia de combustível em caminhonetes médias. No entanto, em 2026, este motor se tornou a maior dor de cabeça para os departamentos de serviço. O desastre se concentra nos sistemas de emissões conhecidos como filtro de partículas diesel e fluido de escape diesel. Esses sistemas são tão restritivos e propensos a falhas que deixaram milhares de caminhonetes novas em modo de emergência, limitando a velocidade a apenas 30 km por hora na estrada. Os sensores sujam-se constantemente e o ciclo de regeneração falha se a caminhonete não for conduzida em velocidades de rodovia por períodos prolongados, algo que muitos usuários urbanos não fazem. A manutenção desses sistemas é proibitivamente cara. A substituição do sistema de pós-tratamento de escape pode facilmente custar mais de $5.000, e isso ocorre frequentemente logo após expirar a garantia limitada. As concessionárias têm unidades da Colorado e Canyon com este motor que ficam meses acumulando poeira, porque os compradores de caminhonetes médias ouviram histórias de terror sobre as contas de reparo. Além disso, a complexidade deste motor requer óleo específico e filtros caros, elevando o custo operacional diário a níveis que anulam qualquer economia de combustível. É um motor projetado para cumprir normas de emissões extremamente rigorosas, mas que sacrificou a confiabilidade no processo. Hoje em dia, os clientes preferem as versões a gasolina com motor turbo, deixando as variantes diesel como âncoras pesadas no estoque que as concessionárias precisam liquidar a preços de liquidação, perdendo dinheiro em cada transação apenas para tirá-las de vista. Número 9. Ram 2500. Motor MI 6,4 litros. A Ram 2500 com motor M de 6,4 litros deveria ser a rainha do trabalho pesado, mas em 2026 está lutando contra uma reputação manchada por defeitos de design que a marca se recusa a reconhecer completamente. O famoso fenômeno conhecido como tique do MI tornou-se uma maldição para as concessionárias. Esse ruído metálico persistente é frequentemente um sintoma de uma falha iminente nos elevadores de válvula e no comando de válvulas. O problema se agrava exponencialmente devido ao sistema de gerenciamento de cilindros múltiplos, projetado para desligar cilindros e economizar combustível. Sob condições de carga pesada, este sistema provoca desgaste desigual e problemas de lubrificação nos componentes internos do motor. Os compradores de caminhonetes pesadas não querem um sistema que desligue cilindros. Eles querem confiabilidade absoluta para rebocar toneladas de equipamento. As concessionárias estão cheias dessas caminhonetes, porque clientes corporativos e empreiteiros migraram em massa para a concorrência ou optaram pelas versões diesel da Cummins, apesar do custo inicial muito mais alto. Tentar vender uma Ram 2500 a gasolina hoje é uma tarefa titânica. O comprador sabe que se usar a caminhonete para o que foi projetada, ou seja, trabalho pesado, há uma probabilidade muito alta de o motor desenvolver falhas catastróficas, antes de atingir 100.000 km. Os pátios estão repletos dessas unidades que consomem gasolina vorazmente e oferecem confiabilidade questionável. Os gerentes de vendas oferecem descontos que parecem irreais, mas mesmo assim, o estigma do motor Hemi de 6,4 litros em aplicações de carga pesada é tão forte que as unidades permanecem estacionadas por meses, tornando-se um fardo financeiro insustentável para qualquer negócio. Número 8. Ford F-150 Lightning. A queda da Ford F-150 Lightning é talvez a história mais dramática deste capítulo. O que começou como uma revolução elétrica em 2022 se transformou em um pesadelo de estoque em 2026. O entusiasmo inicial se dissipou, deixando a Ford com milhares de unidades que ninguém quer comprar pelos preços atuais. O problema não é apenas que a infraestrutura de carregamento continua deficiente,
mas que a Lightning demonstrou limitações físicas que os compradores de caminhonetes não estão dispostos a aceitar. Em climas frios, a autonomia da bateria cai até 40%, tornando-a inútil para trabalhos de longa distância na metade do país. Além disso, ao rebocar um trailer, a distância que pode percorrer é tão ridícula que obriga paradas constantes em carregadores que frequentemente não funcionam ou estão ocupados. As concessionárias estão presas com caminhonetes com preços de etiqueta acima de $80 mil e que sofrem depreciação instantânea de $20 mil assim que saem da agência. Ninguém quer comprar uma Lightning usada, o que destrói os valores de leasing e assusta novos compradores. Houve relatos de unidades que ficaram estacionadas por tanto tempo que as baterias de 12 volts morreram e os sistemas de software exigem atualizações massivas antes que o veículo possa sequer ligar para um test drive. O mercado percebeu que, para o usuário real de caminhonetes, a eletricidade ainda não é a resposta. Os pátios da Ford são um mar de Lightning reluzentes que se tornaram o símbolo de uma aposta excessivamente otimista da marca. As concessionárias suplicam a Ford para parar a produção, mas as linhas de montagem continuam enviando unidades para lotes remotos, onde acabam acumulando neve e poeira, esperando por um mercado que simplesmente lhes deu as costas. Número 7. Mercedes-Benz EQ/EQS. A linha elétrica da Mercedes-Benz é o testemunho rodante de como uma marca lendária pode alienar rapidamente sua base de clientes mais leal. Em 2026, os modelos EQ e EQS tornaram-se os reis absolutos do estoque, com dias de permanência no lote superiores a 300 em muitas regiões. O problema começou com uma estética que o cliente tradicional da Mercedes simplesmente rejeita. O design em forma de gota d'água, destinado a melhorar a aerodinâmica, eliminou toda a presença e elegância que definia a marca, fazendo um carro de $100 mil parecer um eletrodoméstico genérico à distância. Mas o verdadeiro desastre está no interior. O software é um pesadelo de instabilidade. Telas que ficam pretas no meio da viagem, sistemas de assistência ao condutor que emitem alertas fantasmas e uma interface tão complexa que distrai mais do que ajuda. Os clientes que costumavam comprar um Classe S pela confiabilidade mecânica e status, agora se deparam com um iPad gigante sobre rodas que apresenta falhas constantes. As concessionárias lutam para vender essas unidades, mesmo com incentivos de leasing que parecem liquidação total. O mercado de usados é ainda mais cruel. A depreciação agressiva desses modelos elétricos de luxo faz com que muitos proprietários acabem devendo muito mais do que o carro vale em menos de 2 anos. É um fracasso de identidade e execução técnica que deixou a Mercedes com milhares de unidades que ninguém quer, mesmo com a estrela no capô. Número 6. Lincoln Aviator. Lincoln Aviator representa a luta constante das marcas americanas para competir no segmento de luxo sem ter um controle de qualidade à altura do preço que exigem. Em 2026, este modelo acumulou um histórico de recalls tão extenso que os compradores informados simplesmente o ignoram. O problema mais grave reside na transmissão de 10 velocidades, que apresentou comportamento errático, mudanças bruscas e falhas prematuras que deixam o veículo imobilizado. Soma-se a isso a qualidade do acabamento interno, que não justifica os $70 ou $80 mil que a Lincoln pede. Painéis que rangem, molduras que se soltam e um sistema de infoentretenimento que parece ultrapassado em relação à concorrência europeia e japonesa. As concessionárias têm filas de Aviator devolvidos por clientes insatisfeitos após apenas alguns meses de uso. É um veículo que parece imponente nos folhetos, mas se sente frágil no uso diário. A falta de confiança na durabilidade a longo prazo destruiu seu valor de revenda. Em um mercado onde o consumidor de luxo busca tranquilidade, o Aviator oferece incerteza, e isso se reflete nos pátios das concessionárias Lincoln, onde essas SUVs se acumulam enquanto a marca tenta desesperadamente limpar sua imagem com campanhas de marketing que não conseguem ocultar as falhas de engenharia subjacentes. Número 5. Nissan Ariya. O Nissan Ariya é o caso clássico de um veículo que chegou tarde a uma festa que já estava terminando. A Nissan, que foi pioneira com o Leaf, demorou demais para lançar seu segundo veículo elétrico importante. E quando o Ariya finalmente chegou em massa às concessionárias, o mercado já estava saturado e os problemas de fornecimento tinham esgotado a paciência do consumidor. Em 2026, o Ariya é um fantasma nos registros de vendas. As concessionárias estão tão desesperadas para movimentar o estoque que começaram a usar esses SUVs
como veículos de demonstração ou cortesia para qualquer cliente de serviço, na esperança de que alguém se apaixone pela condução elétrica e decida comprar. No entanto, compradores reais são escassos. O preço é alto demais pelo que oferece, especialmente quando comparado a alternativas que têm melhor infraestrutura de carregamento e software mais avançado. Além disso, o Ariya sofreu falhas estranhas no sistema de gestão térmica da bateria, o que limita a velocidade de carregamento rápido em condições que não sejam perfeitas. Os vendedores relatam que é muito difícil fechar uma venda quando o cliente compara as especificações do Ariya com modelos de marcas mais novas que oferecem mais alcance e tecnologia pelo mesmo dinheiro. O resultado é um veículo estagnado, uma joia tecnológica que ninguém pediu e que agora languidece sob o sol nos lotes da Nissan, esperando por descontos que a marca reluta em conceder, mas que o mercado exige. Número 4. Maserati Grecale. Se há um nome que evoca paixão, mas que em 2026 inspira terror financeiro, esse é Maserati. O Grecale foi lançado como o salvador da marca, o modelo de volume que inundaria as ruas e salvaria as finanças do Tridente. A realidade foi um choque brutal contra a parede da depreciação. Um Maserati Grecale pode perder até 60% de seu valor original no primeiro ano. Isso não é apenas perda de dinheiro, é uma hemorragia financeira. Os compradores de luxo aprenderam da pior forma que a eletrônica da Maserati ainda é pouco confiável, com falhas nos sensores do motor e nos sistemas de conforto que param de funcionar sem aviso prévio. As concessionárias da Maserati estão operando com margens negativas apenas para tentar liberar espaço para os modelos do próximo ano. O problema é que o cliente que pode gastar $80 mil em um SUV pequeno prefere a segurança de um Porsche Macan ou a tecnologia de um BMW. O Grecale ficou em um limbo onde não é confiável o suficiente para ser um carro diário, nem especial o suficiente para ser um objeto de coleção. Ver um Grecale no estoque de uma concessionária de usados é ver um aviso de perigo. Os avaliadores oferecem preços insultantes porque sabem que o carro passará meses antes de encontrar um comprador suficientemente desprevenido. É o exemplo máximo de como uma marca pode destruir seu próprio valor por não priorizar a qualidade de construção sobre o design italiano. Número 3. Volkswagen ID4. O Volkswagen ID4 nasceu com a promessa de ser o Fusca da era elétrica, um carro para o povo que democratizaria a mobilidade sem emissões. No entanto, em 2026, tornou-se a maior dor de cabeça para os vendedores da marca alemã. O principal problema que detonou as vendas é um sistema de infoentretenimento que é simplesmente um desastre operacional. Usuários relatam telas que congelam durante o uso da navegação, controles sensíveis ao toque, sem retroiluminação que são impossíveis de usar à noite, e uma lentidão de resposta que parece de um tablet de 15 anos atrás. Mas não é apenas o software. A qualidade dos materiais internos afastou até os fãs mais fiéis da Volkswagen. Acostumados a interiores sólidos e bem montados, os compradores se deparam agora com plásticos rígidos que rangem e uma sensação de economia de custos que não corresponde ao preço de $45 mil a $55 mil. As concessionárias têm centenas de unidades acumulando poeira porque o boca a boca foi devastador. O valor de revenda despencou porque ninguém quer herdar um veículo cujos problemas eletrônicos são tão profundos que até os técnicos da marca têm dificuldade de diagnosticá-los. A Volkswagen tentou vender uma visão de futuro, mas entregou um produto que parece incompleto, e o mercado respondeu deixando as chaves no quadro de avisos das concessionárias. Número 2. Land Rover Discovery. O Land Rover Discovery ocupa o segundo lugar desta lista por um motivo que persegue a marca há décadas, mas que em 2026 atingiu um ponto crítico: sua fama lendária de passar mais tempo na plataforma de um guindaste do que na estrada. Este veículo é uma obra-prima de engenharia quando funciona, mas o problema é que quase nunca funciona de maneira impecável por muito tempo. Falhas na suspensão a ar, vazamentos complexos de óleo e uma arquitetura elétrica que parece sofrer curtos-circuitos, apenas de olhar para uma poça, transformaram o Discovery em um pesadelo para os departamentos de serviço. O que faz deste modelo um rei do pó nas concessionárias é que até os compradores de luxo mais abastados estão cansados das visitas constantes à oficina. Os custos de garantia são tão elevados que estão afundando a rentabilidade das concessionárias, que às vezes preferem não receber essas unidades em troca com medo de nunca conseguir revendê-las.
A depreciação é tão violenta que comprar um Discovery novo é, literalmente, ver $30 mil desaparecerem no momento em que os pneus tocam a calçada fora da agência. É um veículo bonito e capaz, mas em um mundo onde o tempo é o ativo mais valioso, ninguém quer gastar o seu esperando que o mecânico encontre a última falha de sensor que deixou o carro em modo de emergência. Número 1. Audi A6 edição 2026. Chegamos ao primeiro lugar e aqui encontramos o Audi A6 em sua edição de 2026. Um veículo que representa o fim de uma era da maneira mais triste possível. O A6 é o exemplo perfeito de um carro sem identidade, preso em um mercado que já não o reconhece. Em um mundo onde o consumidor busca apenas SUVs imponentes ou veículos elétricos puros com tecnologia de ponta, o sedã tradicional de luxo ficou órfão. O Audi A6 está acumulando poeira em quantidades recordes porque ninguém sabe exatamente para quem foi construído. Não tem a emoção de um esportivo, não tem a versatilidade de um SUV e não tem a aura de novidade dos modelos elétricos da própria marca. É um carro do passado tentando sobreviver em um presente que o ignora. Os dados de inventário são aterrorizantes. Há unidades que estão há mais de um ano sem encontrar um dono. A depreciação é a pior de todo o segmento de luxo, perdendo quase metade do valor no primeiro ano apenas porque o mercado de usados praticamente não existe para este modelo. As concessionárias estão oferecendo descontos de até $15 mil e, mesmo assim, as pessoas vão direto para os SUVs Q7 ou Q8. O Audi A6 é o epitáfio de uma categoria que está morrendo. É um carro excelente em engenharia mecânica, mas irrelevante no conceito comercial. Comprá-lo hoje é adquirir um bilhete direto para uma perda financeira massiva, tornando-o o veículo mais difícil de vender de toda a indústria em 2026.